E aconteceu no caminho, numa estalagem, que Iarro o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário, e desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Êxodo 4, 24 ao 26. Moisés não realizou a circuncisão de seu próprio filho, levando Tsípora a ter que fazê-lo de forma emergencial. Será que este mesmo homem exigiria que o povo fizesse a circuncisão no deserto? Pouco provável. Talvez o legislador tivesse esperado este momento de paz ou somente que o povo estivesse em sua própria terra para que as leis da Torá começassem a vigorar completamente. Juízes. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Juízes 14, 3. Por este texto, podemos ver que os filisteus não praticavam o costume da circuncisão. Se lermos a história de Sansão, veremos que ele era um nazireu, um homem que tinha um voto de santidade e separação. Sansão, como todo hebreu, era circuncidado. Interessante a se notar é que os filisteus são chamados de incircuncisos não para constatar este fato, pois ele era óbvio, mas como uma forma de chamá-los de forma pejorativa. Lembremos que para os hebreus, circuncisão mostrava que eles possuíam um pacto de santidade e separação. Eram diferentes dos outros povos. Chamar alguém de incircunciso era uma forma de chamar de imundo, de alguma forma inferior. O que faz sentido neste texto, já que os pais do jovem perguntam claramente: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Não há alguma mulher pura entre teus irmãos, para que você vá buscar mulher entre aqueles impuros? Podemos ver como a circuncisão tem contribuído para a formação da identidade nacional judaica desde os tempos remotos pela ideia de separação dos povos em redor, o que contribuiu para que mesmo durante a diáspora se evitassem os casamentos mistos. E como tivesse grande sede, clamou a Iarro e disse: Pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede cairei na mão destes incircuncisos. Juízes 15, 18. Texto original. Novamente neste texto, vemos o termo incircunciso sendo usado para se referir aos filisteus. A palavra incircunciso, assim como no texto anterior, nos mostra o sentido pejorativo de seu uso. Se substituirmos por qualquer outro termo pejorativo, esta frase ainda mantém o seu sentido. 1 Samuel. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhes levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará Iahua por nós, porque para com Iahua nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14, 6. Texto original. Os filisteus eram um povo militarmente superior aos hebreus e ficou em guerra com Israel por muitos anos. Neste texto, vemos novamente o uso pejorativo da palavra incircunciso. Vemos que este uso era comum no discurso dos hebreus, pois nesta época já havia a ideia de uma identidade nacional judaica, e para esta a circuncisão era algo extremamente importante. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do poderoso vivo? 1 Samuel 17, 26. Neste discurso de Davi, podemos ver novamente o uso pejorativo do termo incircunciso no contexto. Quem é este impuro que quer enfrentar o exército dos hebreus? O exército dos que possuem uma aliança com o poderoso, através da circuncisão. Este discurso foi feito por Davi se referindo a Golias. No final das contas, o incircunciso filisteu morreu pelas mãos de Davi.
Então disse Saul: Assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus e anunciar aos seus servos estas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou, partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. 1 Samuel 18, 25 ao 27. Para entender este texto, devemos analisar o contexto em que ele se encontra. Saul foi o primeiro rei de Israel. Em sua época, o povo de Israel lutava constantemente contra os filisteus. Davi, nesta época, um jovem pastor de ovelhas em Belém, Beit-Lehem, casa do pão em hebraico, uma cidade do território de Judá. Davi um dia foi ver seus irmãos no campo de batalha e viu que eles lutavam contra um gigante chamado Golias. O rei prometeu que qualquer homem que matasse Golias ganharia a mão da sua filha. Davi matou Golias, portanto agora teria o direito de se tornar genro do rei. Davi começou a lutar lado a lado com o rei Saul, mas cada vez mais Davi se destacava nas batalhas. Assim a reputação de Davi excedeu a do próprio rei Saul. Assim Saul procurava matá-lo. Para isso deu a ideia de que o dote que desejava para sua filha não era dinheiro ou posses, coisa que a família de Davi não tinha, mas somente 100 prepúcios de filisteus. Assim ele enviaria Davi para a morte certa entre os ferrenhos inimigos de Israel. Davi prontamente aceitou o desafio e trouxe 200 prepúcios de filisteus no tempo determinado. Assim tornou-se Davi genro do rei Saul. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel 31, 4. Para entendermos melhor o contexto devemos ver o contexto de que este texto foi retirado. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, mataram a Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. 1 Samuel 31, 1 ao 6. Saul, o rei de Israel, estava lutando contra os filisteus quando nesta batalha os hebreus começaram a ser derrotados. Os filhos de Saul haviam sido mortos e ele próprio estava tentando correr dos flecheiros, mas estes o alcançaram. Assim ele ferido pelas flechas, pede a seu escudeiro que o mate, pois não havia mais chance de fuga e o rei temia cair nas mãos dos filisteus, ou como ele fala neste texto, os incircuncisos, pois estes aumentariam muito o seu sofrimento. O escudeiro não matou o rei Saul, portanto ele se lançou sobre sua própria espada. Note que a palavra incircuncisos foi usada em substituição a filisteus, mas foi compreendida pelo receptor da mensagem. Isso nos mostra a importância desta palavra para os hebreus, a ponto de seu uso se tornar corrente e perfeitamente compreensível para qualquer receptor desta mesma cultura em questão.
Segunda Samuel, não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Segunda Samuel 1:20. Neste texto, vemos um trecho da lamentação poética de Davi sobre a morte de Saul e de Jonatas, seu sogro e seu cunhado, respectivamente. Contexto completo em 2 Samuel 1:17, 19 ao 27. Aqui vemos que a notícia da morte deles não deveria ser publicada em Gate e em Ascalon. Por quê? Porque essas cidades eram 2 das 5 principais cidades do território dos filisteus. Portanto, o que Davi queria dizer era que esta notícia não deveria ser publicada entre os filisteus para que a morte do rei de Israel não fosse comemorada pelo povo inimigo. Ele usa a metáfora filhas dos incircuncisos para falar do povo filisteu. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Saul morreu e Isbosete, seu filho, foi coroado em seu lugar pelo exército. Uma parte do povo coroou Davi em Hebrom. Enquanto Saul estava vivo, Davi teve que fugir dele. Portanto, teve que abandonar sua esposa Mical, que era filha de Saul. Mical posteriormente foi dada a outro homem. Com a morte de Saul e uma possível crise sucessória, Davi achou por bem pedir a Isbosete que mandasse de volta sua esposa Mical, pois assim, Davi sendo genro do rei, na falta de um filho de Saul que se mantivesse no governo, Davi seria o próximo na linha de sucessão. Este é o motivo de só agora Davi exigir de volta sua mulher que ele havia conquistado por 100 prepúcios de filisteus. Isaías: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Isaías 52:1. Neste texto, o profeta Isaías, Yeshayahu, em hebraico, fala da futura glória da cidade de Jerusalém. E ele fala que haverá um dia em que esta cidade, chamada de Santa, estará vestida de roupas formosas, ou seja, bela e ornamentada, pois nela não entrará mais nenhum incircunciso nem imundo. Incircunciso é um termo usado pelos judeus para se referir aos não-judeus ou gentios. Uma leitura rápida do texto nos levaria a uma conclusão equivocada de que Isaías fala de um tempo onde não haverá nenhum gentio entrando em Jerusalém e assim a cidade santa ficará em festa. Mas se analisarmos mais atentamente o texto, veremos que a palavra incircunciso foi usado junto com a palavra imundo. Portanto, podemos concluir que há um provável uso metafórico da expressão incircunciso, semelhante ao uso da expressão incircuncisão do coração em Levítico 26:41. Portanto, ao entendermos a incircuncisão deste texto como uma incircuncisão metafórica, que seriam as más ações e pensamentos, podemos entender por que foi colocada junto da expressão impuro. Assim o texto fica claro, pois a cidade de Jerusalém ficará feliz, pois nela não entrarão mais pessoas de más intenções e pensamentos, ou seja, por só haver nela pessoas de bem. Jeremias: circuncidai-vos ao Senhor, a Yahweh, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Jeremias 4:4. O povo de Israel estava idolatrando deuses de barro, se prostituindo, casando com pessoas que não eram do povo, enfim, estavam pecando. Neste contexto se levantou o profeta Jeremias. Ele exorta o povo, mandando que eles façam circuncisão a Yahweh. Ao lermos isso, podemos pensar, mas o povo de Israel não era circuncidado? Se continuarmos a ler o texto, veremos que o profeta fala sobre circuncisão do coração.
o mesmo tipo de metáfora usada anteriormente por outros profetas. Isaías 52:1, página 72. E na própria Torá, Levítico 26:41, página 57. Circuncisão do coração, como em outros textos, significa obediência aos mandamentos, e da mesma forma que a circuncisão mudava a identidade física de um homem, a circuncisão do coração mudava a sua identidade socioespiritual, ou seja, perante o Todo-Poderoso e perante a sociedade, pois aquele que a realiza será um homem de bem, e isto agradaria ao Todo-Poderoso. O povo de Israel entendia o que o profeta queria dizer. Isto mostra como esta metáfora se repetia no discurso, mostrando o surgimento de uma cultura comum, coisa que define, junto com a história comum, uma identidade nacional. A quem falarei e testemunharei para que ouça, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra de Yahweh é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Jeremias 6:10. Vemos neste texto uma citação sobre ouvidos incircuncisos. Obviamente não pode haver uma forma literal de interpretação para este trecho. Note que estes ouvidos incircuncisos não ouvem a palavra do Todo-Poderoso. Esta palavra é uma coisa vergonhosa e não gostam dela. Se a palavra dada por Yah aos hebreus, a Torá, em sua maioria regulava as relações entre as pessoas, vemos que o povo de Israel estava em uma degradação socioespiritual tão grande que os direitos alheios não eram mais respeitados. Quando alguém, neste caso, o profeta, fala desta palavra, os israelitas estavam achando isto ruim, a ponto de desejarem matá-lo. Toda vez que uma sociedade rejeita cumprir e até sequer ouvir sobre o respeito ao outro, vemos que tal sociedade está próxima de sua própria destruição. Veremos que isto foi o que ocorreu com Israel. Se analisarmos o texto inversamente, entenderemos completamente o contexto da metáfora. Os ouvidos circuncidados ouvem a palavra, não têm vergonha dela e gostam da mesma. Aquele que sabe que faz parte da aliança de Avraham, circuncisão, deve ouvir sobre a palavra, não ter vergonha dela e gostar dela. Ou seja, neste texto, vemos o profeta chamando o povo a tomar uma postura ética no seu dia a dia no trato com o outro. Eis que vem dias, diz Yahweh, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e a Moabe e a todos que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Jeremias 9, 25 ao 26. Texto original, versículos 24 e 25 na Bíblia hebraica. Neste texto, vemos o profeta Jeremias, Irmiarro em hebraico, conclamando o povo a tomar uma atitude correta e passar a viver em obediência aos mandamentos, pois Yah falou que se eles não fizessem isso, eles seriam castigados da mesma forma que os incircuncisos. O profeta deixou bem claro em seu discurso que fazer a circuncisão da carne e não ter uma postura ética e correta com o próximo era como se não houvesse circuncisão na carne, pois não haveria distinção. Por isso fala-se que naquele dia será castigado tanto o circuncidado quanto o incircunciso. O profeta explica que o pacto que Yah fez com Avraham era somente um símbolo de algo interior, a ética, as boas ações, ou seja, não adianta ter a circuncisão exterior sem um bom coração. Na segunda parte do texto, vemos a citação de alguns povos: Egito, Judá, Edom, filhos de Amon, os amonitas, a Moabe, os moabitas, e logo após vemos que afirma-se que todos eles são incircuncisos. Vamos analisar a veracidade desta informação. Como vimos no início deste trabalho, podemos afirmar, segundo as provas históricas que dispomos, que o povo do Egito, em hebraico Mitzraim, não realizava a circuncisão, exceto os sacerdotes.
Portanto, se não era um costume generalizado e a casta sacerdotal era um número muito pequeno de pessoas, então esta afirmação se mostra verdadeira. Judá era uma das maiores tribos de Israel. Neste trecho, Judá se refere ao território do Reino do Sul, ou seja, a parte sul de Israel, Judá e Benjamim. Após o racha político que ocorreu nos dias do filho de Salomão, 1 Reis 11, 43, 12, 16, nesta revolta Judá foi o único território a ficar sob o comando da família de Davi. Afinal, Davi descendia de Judá, 1 Reis 12, 17. Surge uma pergunta. As pessoas de Judá, após o cativeiro babilônico, os judeus não eram hebreus, e sendo hebreus não eram circuncidados? Sim, eram hebreus e eram circuncidados. Mas segundo o texto de Jeremias 4,4, o profeta não considerava sua circuncisão da carne, enquanto seu coração estivesse mal. Portanto, este trecho é metaforicamente verdadeiro. Edom quer dizer vermelho, pois foi o nome pelo qual era chamado Esaú, irmão de Jacó. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Gênesis 25, 30. Ele casou com mulheres estrangeiras de locais onde a circuncisão não era praticada. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Gênesis 26, 34. Portanto, é provável que seus descendentes não praticassem a circuncisão. A afirmação do versículo se mostra verdadeira. Filhos de Amon, também chamados Amonitas, descendiam de Amon, filho da relação incestuosa entre Ló e suas filhas, e conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. Gênesis 19, 36. Moabe também foi filho de uma relação incestuosa de Ló com uma de suas filhas, Gênesis 19, 30 ao 38. Vemos que Ló era sobrinho de Abraão e que ele era de Ur dos Caldeus, uma cidade onde não era praticada a circuncisão. Tomou a Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. Gênesis 11, 31. Portanto, seus descendentes, os amonitas e moabitas, não eram circuncidados, mostrando que a afirmação do profeta se mostra verdadeira. A todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto. Ao lermos esta descrição, podemos deduzir que havia algum povo que habitava no deserto, que era incircunciso e que cortava os cantos do cabelo, ou seja, tinha um corte de cabelo arredondado. Normalmente ficaria difícil descobrir de que povo se está falando. Mas ao analisar as características descritas, podemos ver que esse tipo de corte era um tipo de corte específico para um povo que adotava uma religião pagã da época, tanto que foi proibido aos hebreus que cortasse o cabelo da mesma forma. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Levítico 19, 27. Se era necessário que os hebreus não usassem esse tipo de corte de cabelo, significava que era provável que este povo fosse algum dos que eles entram em contato no deserto durante a travessia que durou 40 anos. O mais importante não é descobrir que povo é este, mas ver que ele também não realizava a circuncisão, tornando a afirmação do profeta verdadeira. Analisamos os povos descritos e vimos que todos os povos que moravam ao redor dos hebreus e que esses tiveram contato em sua história eram povos incircuncisos. Os hebreus, ao contrário, eram circuncidados. Normalmente, os hebreus passaram a dar uma tremenda importância à simples realização da circuncisão, que seu significado mais profundo ficou para segundo plano. Os hebreus lembravam-se de extirpar o seu prepúcio literal, mas se esqueciam de extirpar o prepúcio metafórico, que impedia que eles agissem de forma ética e moral para com o seu próximo.